Quando o assunto é Gabriel Barbosa, as opiniões são sempre muito divergentes. Tem muita gente que vai para um lado, tem muita gente que vai para o outro, e isso faz parte do que é o Gabigol. O que não dá para negar é que quando a história é escrita, ela jamais será apagada. Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para a análise, eu quero pedir para você deixar aí o like no vídeo e também se inscrever no canal. Quero também te convidar a virar membro do canal falando de tática. A partir de R$5 você vira membro, ajuda o canal e tem muitos benefícios em troca. Muitos mesmo, tá? Se quiser descobrir que benefícios são esses, clica aqui em Seja Membro, vai seguindo aí o passo a passo do YouTube que ele vai te mostrar exatamente os benefícios. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai aderir aqui a um dos planos do clube de membros do canal Falando de Tática. Venha logo para o nosso clube de membros, você não vai se arrepender. Bom, vamos falar sobre Gabriel Barbosa, que anunciou a sua saída do Flamengo logo depois da vitória sobre o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, em que o Flamengo se sagrou pela 5ª vez campeão dessa taça nacional. Eu achei a atitude do Gabriel legal? Não achei. Mas isso faz parte do que é o Gabriel Barbosa, né? Ele é um cara que chama os holofotes para si. Ele gosta de chamar os holofotes para si e, mais uma vez, ele procedeu dessa forma e, mais uma vez, eu não gostei. Acho que não é o momento. Bom, vamos falar primeiro aqui sobre os números do Gabriel. Esse vídeo não é só para bater no Gabriel, não. Aliás, tem muito mais de exaltação nesse vídeo do que porrada no Gabriel. Porque, volto a dizer, ele escreveu uma história que jamais será apagada. Então vamos lembrar aqui alguns números do Gabriel para a gente entender o tamanho da grandeza e também para a gente poder falar do sarrafo que ele colocou lá em cima. A expectativa que uma parte da torcida, e eu me incluo nessa parte da torcida, ele gerou para a gente, é de um cara que vai sempre entregar lá em cima. A gente entende que possa oscilar um pouquinho, mas oscilou demais, né? Bom, vamos para os números para a gente poder explorar isso melhor. Vamos lá, o Gabriel chega ao Flamengo em 2019 emprestado junto à Inter de Milão. Foi para a Itália, foi contratado lá pela Inter, não foi bem, foi emprestado para o Benfica, não foi bem. Vem para jogar no Santos, onde ele começou a sua carreira, é artilheiro do Campeonato Brasileiro 2018, e aí o Flamengo consegue trazê-lo para o empréstimo para 2019. Em 2019, no Campeonato Brasileiro, 29 jogos, 25 gols, 9 assistências, média de participação em gols de 1,17. Mais de uma participação em gol por jogo. Isso é um número muito significativo, muito alto. Sarrafo lá em cima. Artilheiro do campeonato e, é importante dizer, maior artilheiro de um campeonato brasileiro, de uma única edição de campeonato brasileiro pelo Flamengo. Nenhum outro jogador fez tanto gol numa só edição de campeonato brasileiro quanto o Gabriel fez em 2019. Então isso é importante ser dito, tá? Ele escreveu história também ali como um cara que bateu esse recorde como o maior artilheiro do Flamengo em uma edição só do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, 12 jogos, 9 gols, gols decisivos, gols importantes, 2 gols contra o Emelec, naquela partida que o Flamengo precisava vencer por 2 gols de diferença, enfim, participações importantíssimas, e aí afinal não preciso nem falar nada, né? Afinal, realmente, ele decidiu ali. 2 assistências, média de 0,91, artilheiro da Libertadores também, com aqueles 2 gols salvadores na final, aquela coisa ali que foi uma catarse, né? Vamos seguir. Em 2019, o total dos números dele: 57 jogos, 43 gols, 13 assistências, média de 0,98 participação em gol por jogo. Sarrafo lá no alto, melhor ano da carreira dele, jogou muita bola com o JJ como comandante do time, que soube entendê-lo como um atacante que não é um centroavante fixo e também não é um ponta, é um segundo atacante que vai se movimentar. Conseguiu promover dinâmicas muito boas dele com o Bruno Henrique, quando ele saía da área, o Bruno ocupava, dele com a Arrascaeta também, que ocupava muitas vezes o espaço que ele libertava quando ele saía da área. Então funcionou muito bem essa trinca, a dupla com o Bruno Henrique, mas também a trinca com a Arrasca. Os caras, todos eles fizeram muitos gols, deram assistência, se entenderam muito bem, muito potencializados pelo JJ. Em 2020, 45 jogos, 27 gols, 9 assistências, média de 0,8. Já baixou um bocadinho. Ele teve uma contusão bem complicada no tornozelo em setembro, ele volta só em novembro, isso atrapalhou, ele tirou o ritmo dele, atrapalhou um pouquinho a temporada dele foi menos brilhante, mas ainda assim foi muito boa. O Flamengo é campeão brasileiro e nos últimos 7 jogos ele faz 6 gols e dá 2 assistências. Ele foi, mais uma vez,
decisivo. Na hora que a coisa apertou, na hora que a competição entrou na reta final, ele cresceu, porque ele realmente é um cara que cresce muito nos jogos grandes. Em 21, 45 jogos, 34 gols. É gol pra caramba. 10 assistências. Ele voltou a ter uma média absurda. Ele jogou muito bem em 21. Jogou com o Rogério no início do ano. Começou muito bem o ano de 21 com o Rogério. E depois segue fazendo muito gol também com o Renato Gaúcho. Faz mais um gol em final de Libertadores. Foi artilheiro da Libertadores, como vocês estão vendo aí, com 11 gols. E mais uma vez faz gol em final de Libertadores na derrota do Flamengo para o Palmeiras naquela final de 21. Em 22, em termos de números, a gente já olha assim uma queda. Mas o desempenho passou longe de ser ruim. 63 jogos, 29 gols, 5 assistências, média de participações em gols por jogo, né? De 0,53. No Brasileiro, só 11 gols em 29 jogos. E ele foi titular na maioria desses jogos, então ele teve uma minutagem boa, mas caiu muito em termos de gols, mas ele faz o gol do título da Libertadores e consegue se entender muito bem com o Pedro, consegue se reinventar ali, embora fosse um segundo atacante como ele sempre foi, como eu já falei que ele sempre foi, mas com o Pedro ainda um pouquinho mais diferente, porque o Pedro ocupa mais a área, então tinha que sair mais da área do que ele saía na época do JJ, na época que ele tinha ali aquela dupla com o BH. Era diferente, ele não podia ocupar tanto a área, então ele jogou mais afastado ainda da área, e o Gabriel é um jogador inteligente para jogar futebol. O Gabriel pode não ser um virtuoso da bola, um grande driblador, um cara que tem dificuldade, por exemplo, para cabecear, para usar o pé direito, que não é um cara tão veloz, que, volto a dizer, não é um virtuoso da habilidade do X1, não vai te entregar lances bonitos, mas ele é um cara inteligente para jogar bola, para ocupar espaços, para entender espaços, para achar passes para os companheiros. Ele faz o jogo andar, ele tem uma capacidade cognitiva muito alta para entender o jogo, ele tem bom passe, ele tem bom cruzamento, aquela jogadinha roubadinha que eu costumo brincar, que é aquela jogadinha de FIFA que você vai roubar, né? Faz o cruzamento lá pro BH chegar no segundo pau. Quantas vezes ele não fez isso com a fatiada bonita, que não é fácil de fazer. Tem um cara de qualidade, de boa técnica, embora não seja um cara que você olha e fala, nossa, olha só, o X1, a habilidade. Mas é um cara muito inteligente, para além da capacidade de finalizar e fazer gols. Sempre foi um jogador que eu gostei de ver jogar pela capacidade cognitiva, de entendimento de jogo. Tá? Então ele continuou jogando muito bem em 2022, embora os números fossem muito abaixo dos anos anteriores. Vamos seguir agora para olhar 2023. Em 2023, o Flamengo começa o ano com o Vitor Pereira e ele começa o ano bem. Ele começa o ano bem, ele faz gol no Mundial, ele faz os 2 gols contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil, joga muito bem aquele jogo, tem algumas partidas boas, Campeonato Carioca fazendo algumas partidas importantes, ele começa bem o ano. E depois ele vai caindo com o próprio Sampaoli, que montou um time para ele poder brilhar. O Sampaoli sempre foi um cara que procurou muito esse atacante que ataca o espaço. Ele escalava o Gabigol em detrimento do Pedro por conta dessa questão do ataque ao espaço, assim como faz o Felipe, assim como o Felipe fala sobre a questão do ataque ao espaço. Então, é errado dizer que o Sampaoli não deu chances para ele, que não deu oportunidades e que o time não jogava um esquema que privilegiasse as características do Gabriel de atacar o espaço. O Gabriel caiu muito de produção fisicamente, depois veio no final do ano a história de que ele tinha problemas na posterior da coxa, nas 2 posteriores das coxas, e aí isso só veio aparecer no final do ano, mas a verdade é que os números caíram muito, foram 58 jogos, 20 gols, muitos desses de pênalti, tudo bem, ele tem o mérito de ser um ótimo cobrador de pênalti e de perder poucos pênaltis, até perdeu alguns em 23, mas enfim, ele caiu muito em relação aos números, só 4 assistências, média de 0,41. O próprio Sampaoli vai perdendo a paciência com ele depois de um tempo, porque ele passa períodos sem fazer gols, passa 2 meses sem fazer gols, ele passa de fevereiro a abril sem fazer gol, depois ele passa de novo um grande período no meio do ano sem fazer gol, ele faz aquele gol contra o Grêmio, com bola rolando lá na Copa do Brasil, depois passa um tempão de novo sem fazer gol de bola rolando, e aí o próprio Sampaoli já está perdendo a paciência com ele, já está barrando ele, já está saindo do time. Quando chega o Tite tem o direito de colocar o Pedro para jogar. Ele tem esse direito. Olha, eu acho que faz mais sentido colocar o Pedro. O Gabriel não vem bem, eu tô vendo que o Gabriel não vem bem. Eu gosto do futebol do Pedro, eu levei o Pedro para a Copa do Mundo. Eu acho que faz sentido escalar o Pedro. E aí, quando o Pedro entra com o Tite, ele faz 7 gols em 10 jogos. Então não dá para pensar em começar 2024 com o Gabriel titular ou com os 2 juntos. Eu vou entrar nessa questão dos 2 juntos já também, que é muito importante para a gente falar até de tática aqui nesse vídeo de hoje, né? Para a gente não fugir do tema aqui do canal. Tá? Vamos para 2024, vamos olhar os números do Gabriel em 2024. 35 jogos, 7 gols e 1 assistência. A média cai para 0,22.
Ele que chegou a ter uma média de 1,17 lá em 2019, que conseguiu manter média de 0,8, 0,97, lá no alto a média nesses anos de 19, 20 e 21, vai caindo em 22, 23 e 24, ele chega a uma média de 0,22 participações em gols por jogo. É óbvio que a minutagem é muito mais baixa, ele foi reserva durante uma boa parte do tempo, mas de qualquer forma ele deixou a desejar, sim. Ele teve atuações constrangedoras, eu diria que constrangedoras. Mas a gente vai seguir ainda agora para falar de alguns recordes que esse cara bateu, para a gente entender a grandeza desse cara e por que uma parte da torcida espera que o Gabriel faça muito mais do que ele tem feito. O sarrafo que o Gabriel colocou foi lá em cima, gente. Não dá para esperar que o Gabriel faça tão menos do que ele já fez um dia. Então, olha só isso aqui. O Gabriel é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores com 31 gols. É o sexto maior artilheiro do Flamengo, da história do Flamengo, com 160 gols. É o primeiro jogador a ser artilheiro isolado de 2 brasileirões consecutivos. 18 gols em 2018 e 25 em 2019. Peço que você desconsidere aquele 262 que está ali. Que sim, isso aqui é um Ctrl-C, um Ctrl-V da Wikipédia, sim, porque eu fui consultar na Wikipédia esses recordes aqui e trouxe alguns para vocês que mais me chamaram a atenção. Lá na Wikipédia tem muito mais, tá? Se for puxar ali a capivara do Gabriel, lá na Wikipédia de recordes que ele tem de artilharia, de gols, maior artilheiro do Flamengo no século, maior artilheiro do Santos no século, você vai ficar lendo ali alguns minutos, demora, tá? Então peço até desculpa ali, foi um problema meu de edição aqui, esse 262 aqui veio do Ctrl-C, Ctrl-V lá do Wikipédia, tá? Então realmente é impressionante a quantidade de recordes que esse cara bateu. Tem mais coisa, segundo maior artilheiro do Flamengo no Brasileirão, 70 gols, só depois de um tal de Zico. Maior artilheiro do Flamengo em um mesmo Brasileirão, como eu já falei para vocês mais cedo nesse vídeo, 25 gols. Maior artilheiro do Flamengo em finais, 16 gols. Ele é o jogador com mais artilharias na história das 3 principais competições disputadas por clubes brasileiros: Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Somadas essas 3 competições, ele tem 7 artilharias. Ninguém chegou nesse número de artilharia. Gente, estou falando aqui de um país como o Brasil, que teve Romário, Careca, enfim, Ronaldo. Alguns desses jogaram pouco no Brasil, mas grandes artilheiros, Fred, caras que fizeram gol adoidado aí na história do futebol brasileiro, Roberto Dinamite, Zico, enfim. Cara, se eu for falar aqui, vou ficar o dia inteiro. E esse cara aí, o Gabriel Barbosa, é o que tem mais artilharias em competições, essas 3 competições: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Quando você bate tantos recordes assim, quando você é um cara tão dominante como um goleador, como um atacante, espera-se que você vai manter pelo menos algo parecido. E a queda foi muito acentuada. E não, eu não acho que a culpa da queda acentuada é a dos técnicos. Eu não sou dessa teoria. Eu refuto 100% essa teoria. Se você tem essa opinião, não tem problema. Eu vou respeitar a sua opinião, mas eu refuto 1000% essa teoria. Vitor Pereira, Sampaoli, Tite, todo mundo boicotou o cara. Ele não jogou bem por causa desses caras. Gente, para mim isso não faz o menor sentido. O Gabriel perdeu o foco na carreira, é o que me parece, tá? Eu não vou afirmar isso aqui 100%, eu não gosto de fazer esse tipo de afirmação, acho leviano, mas me parece que o Gabriel perdeu o foco na carreira, começou a entrar aquela história lá de ser trapper, de Lil Gabi, não sei o quê, e eu acho que isso não cabe para um atleta de ponta, para um atleta que joga no Flamengo, que pretende ser jogador de seleção brasileira. Não dá para você dividir as coisas assim nesse nível. É impossível, tá? Então, eu acho que ele perdeu muito foco. A gente vê o Gabriel muito abaixo fisicamente, muito abaixo nas tomadas de decisão. Tudo isso que eu falei agora mais cedo, essa capacidade de leitura, inclusive, de jogo, até de ficar impedido mesmo, que ele sempre ficou um pouquinho impedido, porque ele sempre vê no fio da navalha, mas muitas vezes ele conseguia controlar muito bem essa questão da linha do impedimento e aparecer de cara para o goleiro, porque ele sabia ler isso muito e tinha explosão. Sempre foi um cara de um facão muito forte, o facão caiu demais. Sempre foi o principal indicador de desempenho do Gabriel, a questão do facão, e caiu muito também. Então, há uma queda técnica do Gabriel que está ali para a gente ver, é inegável. E que, obviamente, para mim, pelo menos, passa longe de técnico, né? Porque o time do Vitor Pereira não funcionava, então não dá para ele funcionar. Gente, teve uma série de jogadores que jogaram muita bola com o Vitor Pereira, com o próprio Sampaoli. O próprio Gabriel jogou muita bola no início de 23. Ele conseguiu jogar bem. Muita bola é relativo, mas ele jogou algumas partidas muito bem. Depois ele foi caindo. Com o próprio Vitor Pereira, que o time não andava como coletivo, mas o Gabriel conseguiu jogar bem. O Pedro jogou muita bola com o Vitor Pereira também. A gente viu o Pedro jogar muita bola com o Tite. A gente viu outros jogadores jogarem muita bola com o Sampaoli. O Gerson teve um recorte bom com o Sampaoli. O Arrascaeta teve um recorte bom com o Sampaoli. Então, não dá para ficar sustentando essa ideia de que foram os técnicos. Eu, pelo menos, acho isso uma grande bobagem, tá? Para deixar bem claro aqui. E aí, uma questão tática de encaixe que é importante falar.
É o seguinte, gente. Em 2022, Dorival encaixou Arrascaeta, Gabriel e Pedro juntos porque ele tinha 2 pitbulls em campo. Não era só o João Gomes, o Maia também era um pitbull. O João Gomes, mais. O João Gomes era um absurdo. Mas o Maia também cobria muito campo. Era um cara que desarmava muito, muito aguerrido, que dava muito carrinho, que realmente cobria muito campo. Então, eram 2 pitbulls ali marcando por quem não marcava, porque o time marcava com 7. O Arrascaeta era um pouco liberado de marcar. Isso ajuda o Arrascaeta a ser mais ofensivo, a estar mais fresco para o momento ofensivo, mas o Flamengo muitas vezes passou alguns perrengues ali, até contra o próprio Corinthians na final da Copa do Brasil, porque marcava com 7. Marcava com uma segunda linha com 3 muito curta, e eu, particularmente, confesso para vocês que, como rubro-negro, olhava e falava, meu Deus do céu, como é que o Flamengo escapa de algumas derrotas, escapa de tomar alguns gols, porque tinha o João Gomes e porque tinha o Thiago Maia. Porque a linha de 3 ali, no 4-3-1-2 que o Flamengo marcava muitas vezes só com 7, era muito curto e demandava que esses caras cobrissem muito espaço. Eles cobriam e a coisa acabou dando certo. O Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, jogou algumas partidas históricas muito bem, mas depois de um determinado momento aquilo foi se acentuando, se agravando como um problema. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a trinca Gabigol, Pedro e Arrascaeta, ela não se sustenta. Gabigol mais um atacante que não vai marcar pelo lado, e a Arrascaeta não se sustenta, seja ele qual for. O Flamengo jogou agora alguns jogos nessa reta final aí com o Felipe, com Gabigol, BH e Arrascaeta, porque o BH faz o trabalho sujo, mesmo com 33 anos, de marcar lá na ponta. De fazer o trabalho de marcar lá na ponta junto com os volantes na segunda linha de 4. Aí você tem Gabriel e Arrascaeta marcando mais na frente. Mas, se você pensar num atacante que não vai fazer esse trabalho de ponta, se você pensar num atacante que vai marcar mais na frente com o Gabriel no 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo, não tem como você ter o Arrascaeta no time, porque o Arrascaeta não vai baixar na segunda linha para marcar no 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo. Ele não vai fazer esse trabalho, ele não faz mais isso. O Arrascaeta tem problemas físicos muito grandes. Vou até fazer um vídeo também para falar um pouquinho mais sobre o Arrascaeta, para não me alongar muito aqui sobre o Arrascaeta. E aí, qual é o problema aqui? Você tem 2 vagas para 3 caras. Que 2 vagas são essas, Rafa? Você só pode ter 2 desses 3 caras porque você vai escolher esses 2 caras para marcarem mais na frente. O Flamengo não tem mais esses pitbulls para marcar com 7 só. Para liberar o Arrascaeta e liberar mais uma dupla de ataque para marcar na frente. Não tem como mais fazer isso porque não tem mais João Gomes, não tem mais Thiago Maia. Você teria que contratar esses caras. Teria que parar para contratar esses caras para poder gerar uma situação confortável para o Gabriel jogar. Gente, eu acho que é muito malabarismo, né? Eu acho que é demais também. Então, assim, tem esse problema. E aí, entre Gabriel e Arrascaeta, que muitas vezes acaba sendo essa escolha. Na minha cabeça eu vejo muitas vezes o técnico vai ter que escolher entre um e outro. Porque são 2 caras que não vão baixar na segunda linha de marcação. Nem o Gabriel, nem o Arrascaeta. Você tem mais um atacante que também não vai baixar. No caso do Pedro. Então você tem que, muitas vezes, sim, olhar para o campo e ver quem vai jogar, Arrascaeta ou Gabigol. Gente, para mim está muito claro, é o Arrascaeta. Então por isso que o Gabigol ficou muitas vezes no banco com o Tite, porque ele tinha que fazer essa escolha e ele escolhia pelo Arrascaeta. E desculpa, eu acho que a gente estava certo nessa. Ele tinha os pontas jogando muita bola, o Luiz Araújo, o Cebolinha, o Gabriel não vai jogar como ponta, não vai marcar como ponta, e os pontas estavam jogando muita bola. Como é que ele vai colocar o Gabriel para jogar? Então, taticamente, também teve essa questão. O Flamengo vendeu o João Gomes, eu também não acho que tinha que ter segurado, acho que tinha que ter vendido, e acabou se desfazendo do Thiago Maia. Os pitbulls foram embora, não tinha mais como sustentar um time que defendesse só com 7. E aí não tinha mais como sustentar o Gabriel como dupla de ataque de ninguém. Ele tinha que jogar como um cara mais avançado, e o BH fazer o trabalho sujo como fez agora pelo lado do campo. Então só existe esse contexto possível para o Gabriel. Mas vamos voltar aqui a falar sobre a história não ser apagada, que é a introdução desse vídeo, e que sim, a gente precisa exaltar o Gabriel. A história não vai ser apagada. O Gabriel jogou muito, foi importantíssimo, é um jogador histórico, um grande artilheiro, um ótimo jogador que pode voltar a jogar bem na sua carreira, longe do Flamengo? Pode. Ele precisa voltar a focar na carreira, porque senão ele não vai voltar a jogar bem. Será que ele vai voltar a focar na carreira ou não? Não sabemos. Não sei se vai ser no Cruzeiro, se vai ser na Arábia, qualquer lugar onde ele vai jogar. Não sabemos onde ele vai jogar, parece que vai ser no Cruzeiro, mas também não está confirmado, não tem nada assinado. Ele precisa voltar a focar. Ele poderia voltar a focar aqui no Flamengo? Sim, talvez. Não me parece que ele voltou a focar no contexto de Felipe. Vamos falar um pouquinho também sobre o contexto do Felipe Luiz. O Felipe Luiz acreditou nele, colocou ele para jogar e ele jogou mal quase todas as partidas. Ele jogou bem contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Ponto. As outras todas ele jogou mal. Então a história não será apagada. Por outro lado, o Gabriel é um jogador que coleciona polêmicas. Ele manchou a imagem do clube, arranhou a imagem do clube muitas vezes.
O que ele fez respingava no clube, que paga para ele um contrato de direito de imagem. Então o jogador não pode fazer isso, porque ele recebe direito de imagem e a imagem dele está vinculada ao clube. Cassino na pandemia, o uso da camisa do Corinthians, a própria questão do doping, que é uma ingerência, que é uma falta de profissionalismo. Ele foi, gente, vamos falar português, claro, ele foi babaca ali, ele foi arrogante. Ah, mas os caras também foram, os caras não... Cara, 2 erros não fazem um acerto. Gabriel errou nessa questão do doping. E ele perde espaço, inclusive, com o Tite, esse ano de 2024, também porque ele ficou 2 meses sem jogar, porque estava suspenso pelo doping. O Flamengo é obrigado a contratar o Carlinhos, porque não sabe o que vai acontecer com o Gabriel. E aí, tem isso, né? Não se sabe o que vai acontecer com o Gabriel no futuro, ele ainda vai ser julgado. Muita gente fala que acha que não vai acontecer nada, até concordo, mas não dá para cravar. Pode ser que ele seja suspenso ainda, e aí é problema para onde ele for depois, para quem tiver contrato com ele. Então é uma questão delicada também. Então uma série de polêmicas que me incomodaram sim, a mim me incomodam, tá? A foto do Zico, por exemplo, eu não gosto. Ah, mas ali ele tá exaltando o Zico. Cara, o Zico tá com uma cara de bravo naquela foto, tá com uma cara de apurrinhado, tá com uma cara sisuda ali naquela foto. Se fosse para colocar uma foto exaltando o Zico e ele como os 2 reis ali da Libertadores, os caras que fizeram gols em finais, acho que o Zico tinha que estar com uma cara feliz também, né? Ele tá maior na foto, ele tá ali com as 2 Libertadores, o Zico tá só com uma, né? O Zico tem a taça do Mundial, por exemplo, que ele não tem. Eu não gostei daquela foto. Eu entendo quem acha que não tem nada demais. Eu não gostei. Eu acho que uma imagem, ela passa muita coisa nas entrelinhas, né? Então, assim, eu, por exemplo, não gostei. Então, uma série de polêmicas. Idolatria, para mim, ela vai muito além do que você faz dentro de campo. Eu entendo quem considere o Gabriel o 2º maior jogador da história do Flamengo. Eu entendo porque, se você for olhar para o que ele fez, por exemplo, nas finais de Libertadores, como principal artilheiro junto com o Zico com 4 gols, isso coloca ele num lugar muito alto. Mas será que é só isso que basta? E mesmo que a gente leve em consideração todos os outros gols em Copa do Brasil, decisivos, como ele fez agora também em 24, os gols importantes em outros momentos de Libertadores, em campeonatos brasileiros, por exemplo, naquela partida histórica contra o Grêmio, 4-2 Flamengo, lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, que ele jogou muita bola naquele jogo, faz um golaço, uma chapada, que eu acho um dos gols mais bonitos do Gabriel, ele dá 2 assistências naquele jogo, ele come a bola, então ele tem uma série de partidas históricas, memoráveis, inesquecíveis. Mas será que só isso basta para colocá-lo como o 2º maior jogador da história do Flamengo? Para mim, não. Para mim, quando ele cria essas polêmicas todas aí, o beijinho pro Dorival também, né? Não vamos esquecer. Ele arranha a sua imagem. Para mim, ele perde esse posto de 2º maior da história do Flamengo. Para mim, ele até chegou a passar em algum momento, talvez, daria pra gente debater, ele passar Júnior e Leandro. Só que idolatria, para mim, vai para além do que você faz dentro do campo. Tem que ter também postura fora de campo. E para mim, o Gabriel não teve. Júnior e Leandro, por exemplo, tiveram. Ah, mas o Júnior e o Leandro nunca foram tão protagonistas. Tudo bem. Mas eles jogaram, por exemplo, bem o tempo inteiro no Flamengo. Eles raramente oscilaram. Tiveram oscilações normais, que todo jogador tem. O Gabriel fez assim. O Júnior e o Leandro, por exemplo, nunca baixaram tanto o seu nível. Sempre foram jogadores que jogaram muita bola, embora fossem laterais, não fossem protagonistas, mas geravam um jogo absurdo. Eram jogadores, assim, muito, muito acima da média e que sempre declararam seu amor ao Flamengo. O Júnior era o cara que mais vestiu a camisa do Flamengo. O Leandro, quando fala do Flamengo, começa a chorar, se emociona. Eu diria que o Leandro é o maior rubro-negro vivo. Né? A gente brinca, nos grupos aqui de amigos de WhatsApp, a gente brinca falando que o Leandro é o maior rubro-negro vivo. E acho que não dá para negar isso. Então, assim, eu acho que ele perde esse posto. A gente pode debater em relação ao Adriano, de repente, quem é mais ídolo. Acho que talvez até o Gabriel, por conta do que ele fez dentro de campo, possa ser mais ídolo, até porque o Adriano também, tem muita gente que romantiza a falta de profissionalismo do Adriano, e eu não romantizo, porque se eu não vou romantizar a falta de profissionalismo do Gabriel, eu também não posso romantizar a falta de profissionalismo do Adriano. O Adriano, gente, perdeu um jogo decisivo de Campeonato Brasileiro na penúltima rodada porque queimou lá o pé no cano de descarga da moto. Eu acho isso absurdo. O Adriano não treinava segunda-feira, né? Então, assim, não dá para romantizar um e não romantizar o outro. Voltando aqui ao Gabriel, para a gente poder fechar esse vídeo, a questão da não renovação. Tem mocinho nessa história? Não tem. Para mim só tem vilão. O Gabriel teve uma postura correta com o clube, com a torcida, com ele mesmo, com a sua carreira? Para mim não. A diretoria foi correta também com o Gabriel? Também não. Apertou a mão, prometeu o contrato, não sei o quê, depois voltou atrás. Então, essa diretoria também, ela comete muitos erros, a gente sabe disso. Então, não tem mocinho nessa história. Eu acho que vale a pena renovar com o Gabigol? Não. A minha opinião. Ele colocou o sarrafo lá em cima. Foi ele mesmo que colocou o sarrafo lá em cima. Pelo que ele ganha e pelo que ele já fez, hoje o pacote Gabigol sai caro.
sai caro, ele ganha muito e entrega pouco. Então, hoje ele é um jogador com custo-benefício péssimo. A minha visão é essa. A minha visão sobre o Gabigol é essa. Tá tudo registrado aqui nesse vídeo. Uma homenagem também, trazendo esses números incríveis que ele trouxe, trazendo a importância do Gabriel, mas também ponderando aí que a queda foi muito acentuada e faz total sentido ele não seguir no clube, que ele seja feliz, que ele possa seguir sua carreira e tomara que ele possa voltar a focar. Tomara que novos ares tragam para ele também essa renovação de querer jogar, porque ele não está querendo jogar, gente. Para mim, por exemplo, foi muito claro essa última data FIFA que teve no Flamengo, com o Felipe dando força para ele, com o Felipe colocando ele titular, dando sequência de jogos para ele. O Flamengo volta na data FIFA, joga contra o Fluminense, ele faz uma partida patética. Ele teve ali 10 dias para se preparar, para tentar fazer uma preparação física melhor, para voltar melhor, para se dedicar. E ele voltou, joga contra o Fluminense uma partida patética. De qualquer forma, a história nunca será apagada. Gabigol fica para sempre na história do Flamengo como um ídolo, sim, que sim, arranhou a sua imagem, mas que, de qualquer forma, vai seguir sendo um ídolo do Flamengo eternamente, porque os números são absurdos, as conquistas são gigantescas e ele vai, sim, sempre ser lembrado. O que ele fez jamais será apagado. O Gabriel ficou marcado na história e eu desejo sucesso para o Gabriel na sequência da carreira dele. Desejo muito sucesso, espero que ele volte a jogar bola. Ah, mas ele vai jogar em outro lugar, vai fazer gol no Flamengo. Paciência, é o futebol. O futebol é assim mesmo. O vídeo ficou longo, mas acho que o vídeo acabou ficando do tamanho do que é o Gabriel no Flamengo. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e vira membro do canal. E eu fui.